Vamos lá. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha nesse frio. Inverno chegou de verdade e vamos ter cuidado aí com o Covid-19, hein? Vamos fortalecer aí a nossa imunidade. Uma das coisas, beba água, tá bom? Vambora. Um corpo hidratado é um corpo imune a muita coisa, né? Bom, nessa manhã, então, Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 13. É o nosso texto dessa manhã, que engloba o texto do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Deixa eu chegar para trás que a minha cara tá muito aí. Vamos lá, então. Mateus capítulo 6, então. A partir do verso 5, né, quando Jesus vai falar a respeito da oração. O que a gente tem que fazer? Contextualizar, né? Já que essa live aqui é uma live em que a gente faz um pouco de tudo, né? De pregação, de aula, de conversa e tal. Deixa eu direcionar a luz aqui. Melhorou. Então, Mateus capítulo 6, tá? Do verso 5 ao verso 13. Na verdade, o contexto todo desse texto é do verso 5 até o verso 15, tá? Mas eu não sei se a gente consegue chegar até lá hoje. E essa parte é um ensino sobre oração, tá? Jesus está falando sobre isso. Mas em que momento Jesus está falando sobre isso? Onde esse texto sobre oração está inserido? No Sermão do Monte, tá? No Sermão da Montanha. No momento em que Jesus está ensinando, está mostrando a esses discípulos, a essas pessoas que o estão ouvindo, né? No caso em Mateus, lá em cima do monte, e a gente já sabe disso, porque Mateus está escrevendo para os judeus, então ele está querendo mostrar Jesus é um novo Moisés, por isso ele está no monte, né? E Deus fala a partir do monte com Moisés. Então, ao mesmo tempo, Jesus é o próprio Deus que está falando, tá? E Jesus é uma representação também de um novo Moisés, um novo porta-voz de Deus que vai falar com o povo, né? Jesus concentra em si essas duas coisas, o próprio Deus e a figura de Moisés. E esse ensinamento, ele abarca, né? Ele contém ali o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E vem uma série de ensinos, isso é muito importante, acho que a gente deveria ler Mateus 5, 6 e 7, aí, sei lá, pelo menos uma vez por mês, né, para ir renovando e pedindo a Deus para nos dar o ensinamento cada vez mais. E aí no meio disso vem o texto sobre oração, tá? Que é o momento em que Jesus vai falar sobre isso. Um pouquinho antes vem o texto, o ensino sobre as doações, né, as esmolas, tá? E Jesus vai falar, né, que eles não deveriam fazer isso, mostrando para todo mundo, né? E em tempos de rede social, tá? Isso é um ensino bastante importante, porque muita gente fui lá para a África, hein? Aí mostra, olha aqui eu ajudando o pessoal, olha aqui eu construindo, olha aqui eu fazendo. Quando a pessoa tira essa foto, ou grava um vídeo para se expor, né, e para mostrar quanto ela é legal, isso aí está completamente fora do ensinamento aqui de Jesus,
no Sermão do Monte, no caso aqui no capítulo 6. Agora, se a pessoa está fazendo isso para angariar fundos para mais auxílio, aí tudo bem, né? Mas mesmo assim, isso deve ser feito com maior cuidado. Isso deve ser feito com muito cuidado. E aí depois vem o ensinamento a respeito da oração, em que Jesus também vai tocar nisso, né? Aquelas pessoas que oravam, para que todo mundo visse quanto elas eram legais porque estavam ali orando. E Jesus vai começar o ensinamento falando sobre isso. Então, quando a gente lê o Pai Nosso, ou a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Precisa começar a prestar atenção nisso. E aí ele vai começar dizendo assim, Mateus 6:5, capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, né, ou quando tu orares, né, eu tô lendo na Nova Almeida atualizada, e você já sabe que quando na sua Bíblia tiver tu, aqui vai estar você. E quando na tua Bíblia tiver vós, aqui vai estar vocês, tá? Porque a Nova Almeida atualizada, ela fez essa transposição, tá? E assim, né, deixa eu fazer um parêntese aqui. Muitas pessoas, quando começam a ler a Bíblia, no caso a corrigida ou a atualizada, que é toda em tu e vós, tá? As pessoas têm dificuldades com os verbos, com as terminações verbais, principalmente nós, cariocas, a gente não fala em tu e vós. E quando fala, fala errado. Tu vai, tu já foi. A gente não fala tu vais, tu já fostes, tu já foste, desculpa. A gente não fala isso, tá? Quem fala assim, certinho, é o pessoal lá do Maranhão e o pessoal lá do Sul. Pessoal culto do Sul, que fala corretamente em tu e vós, tá? Então, a pessoa que começa a ler a Bíblia, ela tem dificuldade com os verbos. Isso é uma parte. A parte boa é que a pessoa que começa a ler muito a Bíblia em tu e vós, ela aprende os verbos e aí ela fala corretamente, tá? Tem os dois lados da moeda, né? Tudo na vida tem os dois lados, tá? Então, voltando para cá, quando eu falar você, e na sua Bíblia pode estar tu, e quando eu falar vocês, na sua Bíblia pode estar vós, tá? Eu tô fazendo já tô chamando a atenção já para isso, porque aqui vai ter uma questão aí do pronome pessoal e do pronome possessivo, tá bom? Vamos lá então. E quando orarem, Mateus 6:5, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Se eles gostam de orar nas sinagogas, então eles são judeus, tá? E nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Presta atenção que não é serem ouvidos pelos outros, mas serem vistos pelos outros. Ou seja, a postura, colocar aquela postura de oração, para até quem estivesse passando longe, no caso no canto das praças, tá? Visse, olha lá, tá lá, né? Em postura de oração. Primeira coisa importante, eu não terminei o versículo, mas já quero parar aqui. Eu já falei sobre isso, mas você que não sabe, hipócrita aqui não é um xingamento, não é uma palavra feia, tá? Não é uma palavra com conotação negativa. O que é o hipócrita? O que é o hipocrités? Hipocrités é o ator de teatro. Então, não seja como um ator de teatro. Não coloque uma máscara. Não se mostre orando se no fundo não é isso que você quis fazer.
só para agradar o outro, só para fazer o que o outro, tá? Só para o outro ver que você é legal, tá bom? Então, não fazer como os hipócritas é isso. Não seja um ator de teatro, tá? A tua oração e a minha oração, ela precisa ser sincera, tá? O texto já começa a falar sobre isso. Então, Alessandra, então você está dizendo que no dia que eu não tiver a fim de orar, eu não vou orar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, claro, a gente precisa orar porque a gente precisa estar em contato com o divino, estar em contato com Deus. Mas a minha oração precisa ser com as minhas próprias palavras, de acordo com os sentimentos que eu estou tendo naquele momento, né? A gente tem aí uma série de lives sobre os salmos. Então, há muitos salmos, isso eu já falei, em que o salmista está extremamente chateado. O salmista está extremamente triste, o salmista está extremamente aborrecido. O salmista está pensando que Deus já esqueceu dele. Beba água. O salmista está sedento, né? O salmista não está bem. E aí, ele fala isso para Deus. E quando ele está bem, ele também fala isso para Deus. E às vezes, num único salmo, você tem um primeiro momento em que o salmista, como está lá o Salmo 13, né, que eu gosto bastante, o salmista começa dizendo, perguntando para Deus se Deus se esqueceu dele. E o salmista termina dizendo, cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Esse é o milagre da oração. Quando eu chego diante de Deus e falo o que está acontecendo comigo, esse mesmo Deus que me tocou para orar, tá? É o Deus que vai começar a agir o milagre dentro dele, dentro da pessoa. Então, às vezes eu tô triste e aí eu começo a orar, Senhor, tô triste, tô chateada com isso que está acontecendo, me ajuda. E ali na própria oração eu começo a sentir que a coisa já está melhorando e tal. E quando eu termino a minha oração, eu digo, Senhor, muito obrigada. Eu já estou melhor. Né? O milagre aconteceu, tá? No meio da oração. E aí, realmente não vai dar tempo, não. Eu preciso falar disso, né? O texto de Mateus capítulo 6, só do versículo 5 até o versículo 9, a gente tem 1, 2, 3, 4 vezes o verbo orar, tá? No verso 5, tu quando orares, ou aqui na Nova Almeida Atualizada, quando orar, tá? Depois no versículo 6, mas ao orar, na verdade 5 vezes, ao orar entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu pai. Depois no verso 7, e orando, não useis de vãs repetições. E depois no verso 9, portanto, orem assim, ou portanto, vós orareis assim, tá? Depende da versão que você tem aí. Então, olha só, 5 vezes o verbo orar, tá? Então, o que é orar no original grego, tá? Eu tô com o original grego aqui. Deixa eu ver Tá bem aqui, ó. Nessa página aqui a gente tem o Mateus capítulo 6, tá? No grego. E o verbo orar tá bem aqui, onde está o meu dedinho, tá? Proselreste. Bom, esse verbo é o verbo proselromai. Proselromai. Não tente escrever isso, tá? Assim é como se lê. O importante é o que eu vou falar agora. Desde que eu aprendi isso, nunca mais eu esqueci. Esse tipo de verbo na gramática grega
é um verbo que ele não tem na sua escrita uma forma ativa, tá? Ele é um verbo, é uma espécie de verbo defectivo, verbo defeituoso, tá? Que a gente chama na gramática grega de verbo depoente, tá bom? E qual é a característica desse verbo? Ele é escrito na forma passiva, proselhomai. Esse omai, essa terminação mai, é uma terminação de verbo, terminação passiva, tá? Por exemplo, eu faço, tá? É ativo. Isso é ativo. Quem é que faz? Eu, tá? Eu fui feita, tá? É passivo, tá? Deus me fez, eu fui feita, tá? Isso é passivo. Então, no grego, esse mai é uma característica na escrita de verbo passivo. Mas como ele é depoente, na hora de traduzir, eu traduzo ele como ativo, tá? Então, tu, quando orares, você, quando orar, ore ao teu pai, tá? Que está em secreto, e orando, e, portanto, vós orareis assim. A tradução não está informativa? Quem é que vai orar? Você, né? Então, ore. Você vai orar assim. Então, você ora. Isso é formativa. Não é você é orado, não é isso? Só que, o que acontece? Quando a gramática grega faz isso, o que ela está querendo dizer? Que o verbo orar, então, que é o verbo proselhomai, ao mesmo tempo, ele é ativo e passivo. Ou seja, quando eu e você sentimos o desejo de orar, tá? Aí você vai entender o mistério. Eu não estava com vontade nenhuma de orar e eu fui, ajoelhei e orei. Ou então, eu deitada mesmo eu orei, ou sentada eu orei. Por quê? Porque quando a gente vai orar, foi o próprio Deus que já nos tocou o coração para a gente orar, para a gente falar com Ele, tá? Não sou eu que no fundo quero orar, é Ele que quer ouvir a minha oração, é Ele que quer falar comigo, é Ele que quer estar comigo, para que eu esteja na presença dEle. Entendeu isso? Isso é muito profundo, isso é muito bonito. É por isso que eu amo o grego. É um mistério que está na formação do verbo e que faz com que a gente entenda isso, tá? Então, eu vou orar. Então, se eu me ajoelhei, ou eu me postei, eu fiquei de pé, ou eu sentei, ou eu fui para algum lugar para orar, aí ativamente eu fiz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz isso porque foi Deus que me tocou. Como é que Ele me tocou? No Espírito Santo dele que habita em mim. Não é assim? E isso, isso é tão bonito que chega ao ponto do apóstolo Paulo falar lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que eu e você chega num nível que a gente não sabe orar como convém. E aí, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você faz gemidos inexprimíveis que só o Pai consegue entender. Sabe aquela hora que você não tem mais palavra, mas você fica quietinho? É a hora do gemido inexprimível. Ou quando o sofrimento está muito grande, que você fica igual Ana lá, a mãe do Samuel,
E o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, porque ela estava só... Tão grande era o sofrimento dela, tanta vontade que ela tinha de ser mãe. É assim. Então, a oração, já que na última live a gente falou de parceria, né? Lá no Isaías, lá no 41, a oração é parceria também. É Deus convidando eu e você para conversarmos com Ele. É isso. Então, você já deve ter escutado muitas vezes essa máxima. Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Ora, conversar, você conversa sozinho? Eu falo comigo, eu falo comigo muitas vezes. Mas quem olha assim, a Alessandra é doida, tá falando com ela mesma? Para haver uma conversa, tem que haver, no mínimo, 2 pessoas. Então, orar é conversar com Deus. E quando você chega para conversar com alguém, não é tão gostoso? E quando você precisa que alguém converse contigo, e a pessoa chega com todo carinho, tal, nesses tempos aí de Covid-19, às vezes você tá em casa, essa coisa de não poder estar saindo toda hora e tudo, só sair quando tem necessidade. Ah, tá, você tá com necessidade de conversar com alguém. E aí, faz uma ligação de vídeo comigo no WhatsApp, liga para mim normal, no telefone mesmo. Vamos conversar um pouco. Ah, vamos sim. Não é tão bom? É a mesma coisa, tá? Então, o verbo orar tem esse sentido. E aqui, o texto está repetindo o verbo orar tantas vezes, tá? 5 vezes. Então, do verso 5 ao verso 9, você tem o verbo orar 5 vezes. Para depois vir a oração do Pai Nosso. Então, em primeiro lugar é isso. Então, oração é uma parceria. Oração não é um eu. Oração é um nós. Tá? Oração é um nós. E aí aquele nós do eu e você. Você que tá aí, eu que tô aqui. Tá? Que é o nós mais profundo, né, da Libras. É o nós só eu e você. Então é isso. Oração não é a partir de um eu. Oração é a partir de um nós. Porque eu tô conversando com um Deus que já me chamou, que já me tocou para ir conversar com Ele, para orar. Tá bom? Então, isso precisa ficar bem, bem claro, porque aí você vai entender por que o Pai é nosso, tá? Não é Pai meu, santificado seja o teu nome. Não é venha a mim o teu reino, tá bom? Por isso que eu falei que os pronomes aqui, pessoais e possessivos são muito importantes, tá? Porque o Pai não é meu, tá bom? Outras coisas, o pão também não é meu e o perdão também não é meu, tá bom? É tudo nosso. Então, a gente só entende isso a partir do momento que a gente entende que a oração também é a partir de um nós. Eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com alguém, tá? E mais uma coisa, então hoje é aula de grego, mais uma coisa importante. Esse prós, tá? Proselhomai é o verbo, tá? Esse prós é uma preposição que significa diante de, tá? Então, prós, diante de. Tanto que eu já falei com vocês que lá, João capítulo 1, versículo 1,
tá? No princípio era o verbo, aí a sua Bíblia está escrito, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é o verbo estava com Deus. A preposição que está lá não é a preposição com, que seria sim, né? A preposição do adjunto de companhia, adjunto adverbial de companhia. A preposição que está lá em João capítulo 1, versículo 1, é a preposição prós. Então, a tradução mais próxima do original seria: no princípio era o verbo estava diante de Deus e o verbo era Deus. Porque Jesus, que lá está sendo colocado como verbo, né, está diante do Pai na hora da criação, no princípio. Então, a gente já falou sobre isso. Se Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra que se fala, quando Deus, o Pai, o Criador, diz, haja luz, a palavra que está saindo, isso é um mistério, tá? Isso aí não se compreende com a mente humana, tá bom? A gente tenta entender, né? Mas no fundo a gente não consegue. Então, esse Deus que abre a boca e diz, haja luz, essa palavra que saiu da boca de Deus se transforma em ação e a luz acontece. Isso é o verbo. Então, no princípio era o verbo estava diante de Deus e o verbo era Deus. Então, a preposição que está lá em João 1:1 é prós. E essa mesma preposição prós compõe, vamos dizer assim, o verbo proselhomai, que é o verbo orar. Então, mais uma vez, a formação do verbo me confirma que se eu tô orando diante de alguém, tá? Que me chamou para orar. Então, mais uma vez, orar é conversar com Deus, é falar com Deus, é falar com alguém diante do qual ou diante de quem eu estou, tá? Por exemplo, eu tô falando contigo que tá aí, mas eu não tô te vendo. Só que eu sei que você tá aí do outro lado, tá? Por quê? Você interage comigo, tá? No Facebook. No YouTube, você não está interagindo comigo, mas você pode deixar o seu comentário aí embaixo e interagir comigo, que vai chegar um momento que eu vou lá e vou ler, né? Aquilo que Deus falou ao seu coração através desse momento. Só que, como a gente está na era da tecnologia, né? E há um impedimento também, né? Há um impeditivo para que eu vá na tua casa e converse contigo. Alguns aqui eu conheço, né? Eu tenho liberdade de ir na casa, de tomar um café, de estar junto, como aconteceu semana passada, né? Na casa da Solange, lá com a Isabela e tudo, que assistem aqui. Então, a gente transpôs esse momento, né? E aí, assim também é com Deus. Eu não estou vendo Deus, mas eu tenho certeza que na hora da oração eu estou falando com Ele, eu estou diante dele. Vai chegar um momento, glória a Deus, vai chegar um momento, eu creio nisso, né, pela minha fé, que eu vou ver, né, aquele com quem eu conversava sem ver, né, sem enxergar. E aí, caramba, não tem como não sorrir com um negócio desse, né? Não tem, eu tô olhando para minha imagem, né? Não tem como o olho não brilhar diante disso, de que vai chegar um dia que eu vou encontrar aquele com quem eu passei tanto tempo da minha vida conversando, né? Acho que é tipo, sei lá, na era da tecnologia é isso aqui. Antigamente seria alguém com quem eu conversasse por carta, né?
tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, até o dia de encontrar, né? Paulo diz, né? Agora nós conhecemos em parte, 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. Mas vai chegar um momento, versículo 12 ali, mas vai chegar um momento que eu vou conhecer face a face, né? Então é isso. Esse grande dia vai chegar, alguém está dizendo aí, tá? Beba água. Vamos lá. Por isso que eu achei que hoje não ia dar tempo do Pai Nosso, tudo a gente faz na sexta-feira, tá bom? Vamos lá então. Mas vamos falar mais um pouco então sobre Mateus capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8, tá? E aí a gente entra no Pai Nosso especificamente na sexta-feira, se Deus quiser. Então vamos lá. Então, ó, sabendo o que é oração, tá? O que é o verbo orar, né? E o que é hipocrites, então você já tem duas palavras aí, já teve bastante aula de grego nessa manhã. Só que o legal é isso. Eu fico imaginando esse Deus que é soberano e que criou toda uma conjuntura, né, para que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Por quê? Como essa nuance, né, do verbo orar e que fala tanta coisa, sabe? Não existe isso em outro idioma, pelo menos dos que eu conheço. Claro que eu não conheço tantos, né? Mas eu não percebo isso em outro idioma, tá? Dessa coisa do verbo orar. Isso só tem na gramática grega. E Deus, na sabedoria dele, né, faz uma conjuntura para que toda a história aconteça no momento, né, em que todo o mundo conhecido está falando grego, koiné, escreve grego, né? Os não gregos escrevem grego. O Egito escreve em grego, tá? Tem a minha professora Fernanda, né, da faculdade, que ama os escritos em grego do Egito. Né? O Egito não escreve na língua egípcia, o Egito escreve em grego. Por quê? Para poder esse conhecimento se espalhar, tá? Assim como, né, acontece aí. Bom, vamos lá então. Assim como hoje o inglês, né? Todo mundo sabe pelo menos um pouquinho de inglês no mundo inteiro para poder se comunicar. Vamos lá. Voltando então em Mateus 6,5, tá? Ditas essas coisas. E quando orarem, e tu quando orares, não sejam como os hipócritas, como os atores de teatro, tá? Grego e romano, que usavam máscara, né? Que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí você pensa assim, nossa, que é isso? É a maldade de Deus? Jesus está falando disso? Recompensa má? Não. Eles já receberam aquilo pelo que estão pedindo. Mas o que eles estão pedindo, eles estão muito mais mostrando, né, sendo atores de teatro. Então, para quem é ator de teatro, vem uma recompensa de ator de teatro. Para quem é sincero, sincero na sua oração, vem a recompensa da sua oração sincera, tá? E aí ele diz, só um instante, deixa eu ver aqui a King James, eu acredito que fala alguma coisa sobre isso. Olha só, a King James diz assim, ficar em pé nas sinagogas locais de reuniões para adoração judaica ou nas esquinas ao orar, assegura que muitas pessoas vejam que os atores de teatro, né, os hipócritas, estão orando. Mas Jesus ensinou que Deus não possui qualquer consideração por tais ações públicas.
por isso já receberam a sua recompensa. Não há consideração por isso, né? Porque são ações públicas em que a pessoa quer mostrar uma coisa que ela não é, tá? Verso 6. Aí vai vir o contraste, a antítese. Olha o contraste de lugares. Falou de sinagoga, que é o lugar de adoração dos judeus, e ninguém vai para a sinagoga sozinho, tá? Tinha horário de ir para a sinagoga em grupos, tá bom? Tem um grupo lá, um grupo menor. E as praças públicas, as esquinas, onde você tem o quê? Muito mais gente andando, inclusive, tá? E aí vem o contraste, o versículo 6, Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, né? É a versão, e aqui diz, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, olha só. Lá, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, ou nas esquinas ou nas praças. Aqui, o contraste é, mas você faz o seguinte, em vez de orar na sinagoga, você entra no teu quarto. E em vez de ficar nas esquinas, além de tudo, fecha a porta do teu quarto. E aí, aqui na King James está dizendo que a palavra quarto aqui é uma espécie de quarto, que está lá no original grego, tá? Que é a palavra tameion, que significa um quarto que não tinha nem janela, tá? Um lugar totalmente fechado, e aí você ainda vai e fecha a porta. Por quê? É o segredo. É o contraste entre eu colocar uma máscara, tá? E querer me mostrar para fora, tá? E agora vem o contraste de eu entrar no meu mais íntimo e me mostrar para dentro, né? E mostrar para esse Deus que me conhece por dentro quem eu sou por dentro. Isso é psicologia pura, né? Psicologia pura. Eu colocar para Deus todo esse secreto que muitas vezes me incomoda, né? Às vezes esse secreto, né, que me alegra também. Eu tô alegre por causa disso, né? Não tem aquela coisa, né? Não conte seus segredos para qualquer pessoa, né? E aqui é legal porque também quer dizer o seguinte: esse Deus que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares, porque ele é onipresente e ele é onisciente, ele está chamando a gente, lembra do orar, ele está chamando a gente para ficar só com a gente, num lugar secreto. Ainda que ele conheça todas as coisas e ele saiba todas as coisas e ele esteja em todos os lugares. Ele quer estar num quarto sem janelas e ainda com a porta fechada. É muito bonito isso. É muito bonito isso. Isso também é um mistério que a gente não consegue entender. Que Deus é esse que sabe de tudo, que conhece tudo, mas que diz, né, num sermão, que é para eu entrar num quarto sem janelas, fechar a porta, que ele quer conversar comigo. E eu vou conversar com ele, e a partir disso ele vai me dar a recompensa. A recompensa começa na própria companhia, né? Quanta gente se sente sozinha. E esse Deus está dizendo, eu estou aqui. A primeira recompensa é a companhia, é a aceitação, né? É esse amor, né? É esse alguém que está me esperando para conversar com ele. Essa já é a recompensa, tá? Mas além disso, ele dá mais coisas, né? Ele dá mais coisas.
dá o fôlego de vida pra gente, dá todas as coisas. Pois é. Vamos continuar. A gente vai fechar no 7, no 8, tá bom? Vamos lá, por causa do tempo. E aí ele diz: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, como as pessoas ali em volta. Agora, ele já foi para um outro grupo. Primeiro ele falou dos que ficam em pé nas sinagogas. Quem fica em pé nas sinagogas? Os judeus. Ou nas praças, para mostrar que a sua oração é boa, é melhor e tal. Agora, ele ampliou mais ainda o grupo aqui. Agora são os gentios, aqueles que não são judeus. E ele está dizendo: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E aí aqui, não use palavras vãs, não use palavras que não edificam. Mas eu estava estudando e aí eu aprendi uma coisa nova hoje, que é o seguinte: naquela época, muitas pessoas usavam, vamos pensar no nosso abracadabra, né? Vamos pensar nisso, palavras mágicas, tá? E aí, ó, a King James fala isso, tá bom? As balbuciadas, os balbucios dos pagãos, dos gentios, podem referir-se à palavra sem sentido que aparece nos papiros mágicos gregos. Eu tenho um amigo, Daniel Juste, que ele fez uma tese sobre isso, tá? Sobre os papiros mágicos gregos, sobre as palavras mágicas, e ele utilizou o texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Tá? O enfeitiçar lá, o verbo enfeitiçar, é o verbo bascaino, tá? Então, quem enfeitiçou vocês? E aí, a partir disso, ele trabalhou esse verbo enfeitiçar, e se Paulo está usando esse verbo, é porque esses papiros mágicos gregos eram bem conhecidos nessa época, tá? Aliás, esses papiros mágicos gregos, eles são antigos. Eles existem desde a época do Antigo Testamento, tá? Desde lá o século V, pelo que se tem notícia. Né? Então, aqui, essas vãs repetições dos gentios pode estar se referindo a isso, tá? Palavras mágicas, falando palavras que você nem sabe o que está falando, né? Para que as coisas aconteçam, tá bom? Para que as coisas aconteçam. Então, ele está dizendo aqui, ó, como eu disse, tal como o familiar abracadabra, essas fórmulas eram combinações despropositadas de sons que as pessoas acreditavam ter um poder especial. Textos antigos mostram que judeus, por vezes, abraçavam essas práticas, ou abraçaram essas práticas. Então, e o Daniel, o Juste, ele falou um pouco sobre isso, tá? Aí a gente remonta lá para o tempo, né, do Salomão, que se envolveu, a gente falou isso na escola dominical, daqui da nossa igreja. Salomão se envolveu por causa da questão política com vários reinos, né? Casou com várias mulheres e adotou práticas religiosas não tão legais, tá? Então, há textos da antiguidade que mostram a ligação de Salomão com esses papiros mágicos também,
tá? Isso aí é história, tá bom? Isso tudo aí são textos fora da Bíblia, que a gente estuda história antiga, tem um pouco disso, tá? E aí o Daniel fez um pouco disso, porque ele também fez o doutorado em história, né? Como eu lá, história comparada, tá? Lá na UFRJ. Então é legal isso, tá? Então pensa nisso. Então essas vãs repetições podem ser também sobre isso, essas práticas que eles faziam de palavras que nem sentido tinham, e os judeus, ao virem que quando eles faziam e de repente algumas coisas lá aconteciam, né, abraçavam também essas práticas a partir também lá da história lá do Salomão, tá? Então, não use palavras que não, na verdade é o seguinte, não use palavras que não façam sentido para você, tá? Use as suas próprias palavras para orar. Até porque, como a gente está falando, a oração é a conversa com Deus. E quando eu vou conversar com alguém, eu vou falar palavras, né? Que esse alguém vai entender, né? E se essa conversa é uma conversa íntima, é uma conversa com quem eu gosto, né, e tal, eu vou falar também palavras que tanto agradam o meu coração, como também vão fazer bem para o coração dessa pessoa, né? Às vezes essa conversa vai ser uma conversa em que eu tô vendo que a pessoa não está fazendo uma coisa legal e eu vou precisar chamar a atenção, né? E aí eu vou dizer, eu tô falando isso porque eu te amo, tô falando isso porque eu quero te ajudar, né? E aí a pessoa, não, tá bem e tal. Que é aquilo, né? O verdadeiro amigo não fica só elogiando. Vai e fala também o que tem que falar para ajudar o outro, né? Então isso é conversa. Então não use palavras que não façam sentido algum, mas fale palavras que façam todo sentido, né? E é isso que está por trás do ensinamento. Então, não use vãs repetições como os gentios ou como os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E repetir aquilo, né? Porque os papiros mágicos era dessa forma, tá? Você tem que falar a palavra mágica muitas vezes para que a coisa aconteça, tá? E aí o verso 8, e é aqui que a gente vai fechar, tá? Jesus vai dizer, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, ou o vosso Pai, sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Não faça como eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Aí você vai dizer assim, Alessandra, mas por que a gente tem que falar com o Pai então? Se ele já sabe o que a gente está pedindo, o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando para a gente que esse Deus, que é o Pai, que já sabe tudo o que a gente precisa, quer a proximidade com a gente. Ele já sabe o que eu preciso, ele já sabe o que você precisa, mas Jesus está dizendo, ele quer que você se chegue a ele e converse com ele. Vamos voltar lá no Adão? Deus criou, né? Ali a questão é essa. Esse Deus que criou esse homem e se criou, sabe tudo que esse homem precisa, até mais do que essa própria criatura. Esse Deus vai, né? Pensa na mensagem que está por trás disso, né? Até porque não dá para imaginar isso, né? É mistério. Esse Deus vai no jardim todo dia, na virada do dia, na viração do dia, né, às 18 horas, conversar com esse que ele, Deus, conhece muito bem.
Há lógica nisso? Não. É ilógico. Por isso que é mistério. É ilógico. Mas esse Deus quer a nossa companhia. A minha companhia, a tua companhia. Eu não sou mãe, né? Você que está aí, que é mãe, que é pai, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você já sabe o que a criança quer, o que o filho quer, ou o adolescente quer. Você já sabe o que ele quer. Mas o que você quer? O aconchego, a proximidade, não é isso? Você quer conversar cada vez mais com esse filho, né? Com essa pessoa, ainda que você já saiba o que ele queira, né? Você já o conheça, às vezes até melhor do que ele mesmo se conhece. E aí você chama, parou para prestar atenção nisso? Tá vendo isso e tal? É a mesma coisa. É relacionamento. É a mesma coisa. E aí, eu quero fechar essa live com o seguinte. Hoje eu coloquei até no meu Facebook, né, a mensagem do No Cenáculo de hoje é a mensagem lá de Mateus, capítulo 22, lá do 34 ao 40, que é quando, né, aqueles homens, né, os fariseus, vêm perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, né, da lei. E Jesus vai dizer o quê? Relacionamento. Jesus vai dizer, olha, é amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo no fundo, é relacionamento. Esse momento em que eu vou chegar diante de Deus para conversar com Ele, isso também é demonstração do meu amor. E se é Ele que me atrai, é a demonstração do amor dele por mim, para eu chegar e conversar com ele, né? E chegar para o meu próximo e conversar com o meu próximo também é demonstração de amor pelo meu próximo. E conversar comigo mesma e me entender, né, também é demonstração de amor comigo mesma, né? E aí lá no texto do No Cenáculo, o grande desafio, né, é a menina lá, a experiência dela, em que ela se coloca, né, ela trata mal uma pessoa, né, e aí quando ela trata mal, ela se sente mal, e aí ela percebe que, na verdade, ela não se ama o suficiente, né, para amar o outro, né? E aí, sessão de terapia, né? Só que a Bíblia tem muita coisa para nos ajudar também no nosso psicológico, né? Se tem as terapeutas, as psicólogas de plantão, né, que o digam. Então, eu preciso me amar, amar o meu próximo, amar a Deus. Orar, conversar com Deus, também é esse momento em que eu desenvolvo meu amor por Ele, em que eu sinto o amor dele por mim, e que quando eu coloco coisas para fora, eu também vou percebendo se eu estou me amando ou não. O que eu estou fazendo comigo mesma e aonde eu posso melhorar, onde é que eu posso me sentir melhor, o que eu posso fazer de melhor para mim, para o meu próximo e para Deus. Tá bom? Muito bem! Então, guarda uma coisa para a gente falar também na sexta-feira, se Deus quiser. Sempre é um nós, tá? Nunca é um eu. Sempre é um nós, tá? Então, eu e o Pai, eu e meu próximo. Pensa nisso na oração e pensa nisso quando você começar a ler o Pai Nosso. A primeira palavra é Pai Nosso. Então, sempre é um nós, tá bom? E aí, na próxima live, a gente fala aí sobre isso. Vamos lá!
O Pai tá ali o tempo todo, tá bom? O Pai tá ali o tempo todo, o Pai sabe de tudo e o Pai dá a recompensa, tá? Vou botar essas lições aí na descrição do vídeo. Vamos lá, dá bom dia pro pessoal. Luciana, bom dia! Bom dia, Marco. Bom dia, Diógenes, Edivanda, Milton, Sueli Rangel, Gabriela. Acho que foi a Gabriela que falou aí embaixo, né? Do Caleb, 4 anos e falo, mas nossa, tão bonitinho, né? E aí ele manda, tia Alessandra, eu vou orar por você. Vou fazer oração. Aí ele começa, Pai nosso que estás no céu, e ele vai indo, né? É por aí. Bom dia, então, aí pro Caleb, Gabriela. Bom dia, Alcilene, Miriam. Vamos lá, Solange. Bom dia. A Solange está perguntando por que temos que orar em pé nas igrejas. É uma questão eclesiástica, uma questão da igreja, orar em pé. É a questão da reverência, né? De ficar de pé, diante da divindade, assim como a gente fica de pé diante de um mais idoso. É isso, e por aí vai, tá? Vamos lá. Isso, a Aline está dizendo. Antes eu pensava que eu não sabia orar, hoje eu falo o que tem no meu coração. E essa é a proposta, tá? Essa é a proposta, vai falar isso na próxima live. Tá bom? Vamos lá. E aí ela via, como eu. A gente vê as pessoas fazendo orações lindas, né? E diz assim, nossa, eu não sei orar. Mas eu não posso fazer oração na qual as palavras não façam sentido para mim. Tem que ser o que eu, né? As coisas que me fazem sentido. Vamos lá. Assim como tem gente que chama Deus de Senhor, tem outro que chama de Pai, tem outro que chama de Papai, tem chama de Paizinho, Paizinho querido, e por aí vai. Vamos lá. Franci, bom dia, Deise. Felipe Soares, Raquel, já falei lá em cima, isso é lindo demais, que legal. Vamos lá. Andréia Ferreira, lá em cima também já falei. Thelma, bom dia, Thelma. Ela também fala com ela, pois é. Vamos lá. Lourdes Marques Polon, bom dia, Lourdes. Deus te abençoe. Que lindo, bom dia. Acho que é a primeira vez que você está aqui ao vivo. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, boa tarde, lá na Alemanha. Patrícia, bom dia. Luciana Martinelli, bom dia. Clércia, bom dia. Maria Lúcia Marins, bom dia, minha flor. Vamos lá. Luísa falando. Foi Gabriela mesmo. Pai Nosso todos os dias aí do Caleb. Bonitinho. Irmã Jurema, bom dia. Vamos lá. Antônio dizendo que a oração é um diálogo com Deus. Isso aí, sempre me dirigindo a Ele. Crendo que Ele está ali, é fé. Bom dia, Luzia Assis. Luzia Sobral, bom dia. Márcia Paixão. Reginaldo e Suelen, bom dia. Vamos lá. Andréia Oliveira, bom dia. Tá cheio de André. Juliana, bom dia, Juliana. Hoje eu orei por você. Orei pelas mamães dos bebês, tá bom? Pelo Vinícius aí, Ju. Bom dia, Eliton. Vamos lá. Norma, já falei. Andréia. Vamos lá, gente. Aqui, Alcilene, Vera, Lúcia, Sabino. Bom dia, lindona. Bom dia. Vamos lá, já estou terminando aqui. Alessandra Oliveira. Bom dia, minha xará. Deus te abençoe. É uma Alessandra chique, com 2 L. Bom, então, que nessa manhã, quando essa live acabar, se é que você ainda não bateu um papo com Deus, vá lá conversar com Ele. Ele está te esperando para falar contigo, tá bom? E aí depois você pega a Bíblia e aí Ele vai falar mais ainda com você, tá? Orar é conversar com Deus. E é conversa íntima, lá dentro do quarto, secreto,
De repente, seu quarto é a sua casa toda, né? Nessa conjuntura em que ou seu quarto é o banheiro, ou seu quarto é a sala, ou seu quarto é o escritório, Mas ali naquele lugar, fala com Deus, coloca para fora, se ame, ame a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Não ama mais teu próximo do que você, tá? Ama você. Lembra lá do negócio lá do avião? Então, se tiver turbulência, primeiro o seu, para você ter condições de ajudar o outro. Então, ama Deus, ama-se, ame-se a si mesma, a si mesmo, ama teu próximo como a si mesmo, tá? E ora, conversa com Deus nesse sentido. Conversa com Deus, conversa contigo, conversa com aquele que está precisando nessa manhã, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Na sexta a gente fala do Pai Nosso, tá bom? Beijão.